Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar Destaque Político, nosso programa de entrevistas de terça-feira, promovido pelo Grupo Hoje de Comunicação. E hoje nós vamos entrevistar o pré-candidato à Prefeitura de Suzano, o professor Fábio Torres. O nosso destaque político é o pré-candidato a prefeito de Suzano, pelo PSOL, professor Fábio Torres. Fábio tem 38 anos e um currículo acadêmico e profissional muito rico. Ele é graduado em Letras pela UBC, mestre em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC. Foi metalúrgico por 6 anos em indústrias da cidade, foi professor universitário da Unisus e é o idealizador do cursinho Chico Mendes. Ele iniciou sua militância política ainda na adolescência. E com vocês, então, o nosso entrevistado, o professor Fábio Torres. Tudo bom, professor? Tudo bem. Boa noite, né, já, a todas e a todos. E aí, o pessoal que for participando, a gente vai respondendo, apresentar um pouco do que é a nossa pré-candidatura, quem é o pré-candidato, e no tom de manter um diálogo, né, apresentar uma visão, né, e colocar essa visão aí para ser debatida, questionada, e também o que nós temos acumulado aí que pode ser bastante útil para a cidade, e acreditamos nisso, que o diálogo é o melhor meio, ainda mais no momento de polarização como nós estamos vivendo. Tá certo. Então, professor, o senhor poderia, por gentileza, passar para os nossos internautas aqui o seu nome, sua idade, sua formação e quanto tempo você está aqui em Suzano? Bom, eu nasci em Suzano, né, no antigo Hospital São Sebastião. Tenho 38 anos, né, sou de 82, portanto. Sou professor há pelo menos 12 anos, sou professor há 12 anos. Professor de língua portuguesa, sou mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem pela PUC, sou o criador, né, do cursinho comunitário aqui da cidade, e acho que a minha marca é exatamente essa, né, a educação. Venho de uma família de operários, fui operário, metalúrgico especificamente, trabalhei na metalúrgica Rocha na Uliana. Então esse é um pouco do Fábio, o pré-candidato do PSOL. Tá. E no caso, Fábio, qual a sua trajetória política, né? Sua história na política, como é que ela aconteceu, como é que ela está funcionando? Eu sou militante desde o ensino médio. Minha primeira... Eu participei de grêmios, né, tudo. Aquela coisa mesmo do adolescente, que faz parte ou deveria fazer parte da tradição das escolas, um grêmio e tal, né? Mas a minha primeira organização política foi o PSTU. Eu fui da direção municipal aqui do PSTU, militei no PSTU até 2016. E em 2016, inclusive com um debate com o racha político nacional, nós éramos dentro do PSTU de um outro grupo e o partido se dividiu praticamente ao meio. Ou seja, um partido nacional, né, um partido que tem uma preocupação nacional. E nós, né, e eu vou falar nós porque tem a ver com o meu grupo, nós rompemos, construímos uma outra organização que se chamou Mais, que era Movimento para uma Alternativa Independente e Socialista, e o MAS se juntou com outras organizações e criou a Resistência. Então hoje eu pertenço a um grupo chamado Resistência, e esse grupo em 2018 ingressa no PSOL. Então eu estou hoje no PSOL como um grupo, e tenho muito orgulho de construir o PSOL aqui na cidade, participar da vida política. Conheço bastante a movimentação política aqui de Suzano, né, por sempre acompanhar desde cedo. Sou um militante dentro da esquerda muito conhecido, né, então acho que é isso. Então tá. Então no caso, realmente o motivo de você ter saído do PSTU e ir direto para o PSOL, no caso, foi esse racha mesmo que aconteceu e a migração do grupo para dentro do PSOL. Foi exatamente isso mesmo? Na política você tem visões. Então dentro dessa antiga organização nós tínhamos uma visão central que era principalmente como que íamos defender a nova movimentação dentro do que nós chamamos de golpe. Eu chamo de golpe, né, o que houve em 2016. Então dentro do golpe, como que o nosso grupo, que hoje está dentro do PSOL, reagiu. Então nós tínhamos uma divergência com uma parte do PSTU, a forma de lidar com aquela situação, e optamos por construir a nova organização e estar hoje no PSOL, porque nós defendemos a unidade da esquerda. E falar da unidade, e aí eu quero reivindicar a minha trajetória, porque falar de unidade é muito importante
Porque a minha organização, a Resistência, é fruto de várias outras organizações para construir uma outra. E nós estamos aqui hoje, inclusive, para dialogar com os outros agrupamentos de esquerda. Eu vou dar em primeira mão aqui: o PCB e a Unidade Popular estão agora junto com a gente na frente de esquerda. Estou falando aqui, é o primeiro momento, nós discutimos aqui no final de semana. Então, o PCB, que é uma organização também centenária, né, 98 anos, está com a gente na frente de esquerda, e a Unidade Popular, que já é o oposto, que é uma organização de esquerda nova, que vocês vão ouvir falar bastante aqui, está surgindo na cidade. Em Mogi já estão com pré-candidatos, e estamos juntos, PCB, Unidade Popular e PSOL. Então nós queremos dialogar também com as outras organizações, com o PCdoB, com o PT, queremos aí polemizar, discutir a unidade da esquerda. Então tá. No caso aqui, professor, estamos começando a receber os comentários. A Eduarda Santoro Flor, ela está, né, dando boa noite, professor. A Letícia Beckman, vai, Fábio. Tá, já começou. A juventude sempre me acompanhando. O pessoal já está começando a interagir. Mas então, Fábio, mas daí me conta pra gente aí, quais foram os motivos que te levaram a disputar a prefeitura de Suzano? Bom, como eu disse, né, sou um agente político já há bastante tempo aqui na cidade. E o PSOL é um partido que tem disputado as eleições, né? Então disputou pelo menos as duas últimas eleições com outros candidatos. O Léo em 2012, em 2016 o próprio Rodrigo, que hoje está no PCdoB. E então é da tradição já do PSOL a disputa para apresentar um programa. Só que o PSOL dos últimos anos, principalmente aqui em Suzano, ele se fortaleceu. É um outro PSOL. É um PSOL que não constrói um indivíduo, que eu acho que é a nossa divergência com o grupo passado, da direção passada. Eu sou da direção municipal do PSOL e nós estamos construindo essa unidade desde antes, para construir um grupo. Tanto que nós começamos a aparecer os nomes, os rostos agora. Nós construímos o nome do PSOL. E nós estamos gabaritados para fazer essa disputa. Por quê? E o que nos levou a isso? Porque nós temos desacordo com a forma que a prefeitura municipal, com o prefeito em especial, né, conduz a política, a organização da cidade. Nós vamos polemizar aqui durante essa entrevista. E também temos divergências, né, com o próprio PT, com o que foi o Marcelo Cândido. Nós temos divergências e queremos apresentá-las. E o PSOL tem sua pauta, tem a sua cara, né? Inclusive, na última eleição presidencial, que é uma outra coisa também dessa eleição municipal, né, vai ser a nacionalização do tema. Na última eleição presidencial, o PSOL dobra seu tamanho em deputados federais. Então, o PSOL vem numa crescente. Então, professor, e aproveitando que você falou de pauta, né? No tema, no caso, vamos pegar uma pauta como educação. Você, por ser educador, professor, você acha, quais são as maiores deficiências educacionais em Suzano aqui? Você acha que o atual governo deixou a desejar nos investimentos, os investimentos na educação? Vou voltar para 2010, quando nós temos o último censo elaborado. Tá. Você tinha em 2010 em torno de 6% da população suzanense com analfabeta, o que dá um número de 12 mil pessoas. Você tem em 2006 74 mil pessoas que não completaram o ensino fundamental, ou seja, não chegaram à antiga oitava série, ou nono ano, né, hoje a gente fala nono ano, não chegaram, isso é um problema. E se você olha a quantidade de vagas, né, esse dado é com pessoas acima de 25 anos, ou seja, adultos, estou falando de adultos. Quando você chega de 2010 a 2020, você tem que olhar quantas vagas foram abertas para essa população. E você tem uma média de 800 pessoas, ou seja, em 10 anos você está falando de 8 mil pessoas. Eu disse um dado aqui para você de 80 mil pessoas, pelo menos, que precisam dessa escolaridade. Não foi feito. Né? Ou seja, o prefeito tinha que contribuir com uma parte e fecha, né, EJAs, não incentiva o EJA na cidade. Então, sem ser que interromper, então essa é uma questão que eu queria colocar também. O que o governo, no caso, poderia ter feito diferente aqui para fomentar a educação na cidade, né? Que eu acho que é uma pauta bem interessante de ser discutida agora. Olha o número, 12.074 mil, a gente está falando de 86 mil pessoas. Você teria que ter uma política anual de 2010 para 2020, aí não é só o Rodrigo Axuxi. 2010 é Marcelo Cândido, depois tem todo o governo, o desgoverno, como o pessoal gosta de usar. Acho que é a primeira vez que eu falo desgoverno. Porque, na verdade, um governo ruim, ele não é um desgoverno, ele é um governo ruim. Então, mas é uma questão que pouco importa agora. Palavra apenas. Então, 86 mil pessoas. Você teria que ter uma política de pelo menos colocar 8 a 9 mil pessoas nesses 10 anos por ano, abrir vagas.
E não teve. Você, muito pelo contrário, o Estado vai fechando os EJAs e a Prefeitura também não cobra isso. Não se criou, né? Então existiu essa defasagem. Você tem um dado da população, de 2010 ainda. Você tinha 4% de negras e negros com ensino superior em Suzano. E 10% de brancos. Óbvio que com o Enem isso muda. Então a gente hoje não tem um número ainda, porque o ano de censo é 2020, que nem sei se vai ter porque da pandemia. Então são informações importantes. E ainda, se eu olhar para o número de negras e negros, eu tenho que refletir uma coisa, porque como que é uma autodeclaração, eu de fato vou ter dificuldade para pensar na questão das negras e negros, o seu nível de escolaridade. Então, a questão de escolaridade em Suzano, ela é caótica, ela é um problema. Então, a primeira coisa que é emergencial é incentivar a EJA, porque nós temos que atender essa população adulta que ou é analfabeta absoluta ou é analfabeta funcional. Para quem está assistindo que não sabe a diferença do analfabeto absoluto, é o que não sabe ler e escrever. O analfabeto funcional é o que tem até estudo, chegou numa parte do estudo, mas ele não consegue entender o que lê. Então ele lê textos curtos para poder fazer sentido para ele. Certo. E nesse caso, então, Fábio, daí você como pré-candidato, né, caso eleito assim, quais seriam os seus planos para plano de governo, no caso, para mudar essa situação aqui na educação do nosso município? Bom, como candidato, pré-candidato, aliás, se apresenta um monte de coisa, mas eu tenho 12 anos de um projeto que é referência nacional. Então, eu faço discussões, palestras, assim, agora virtual, sobre os cursinhos comunitários. Então, esse projeto que fiz parte da fundação, ele atendeu pessoas mais carentes, como que o pessoal que nós utilizamos, atendeu filho de trabalhador e trabalhadora. Então já é uma realização. Então, mesmo sem ser político no sentido com cargo eletivo, eu tenho um trabalho maior do que os candidatos que estão se apresentando, os pré-candidatos. Então nós queremos incentivar isso. Óbvio que você falar de um projeto de um cursinho comunitário significa que tem alguma coisa errada. Não deveria existir um cursinho comunitário. Quando você fala que existe um cursinho comunitário, significa que alguma coisa falhou na educação, né? E não foram os professores, não foram os gestores, né? Então é uma questão do governo. E é isso, né? Então a questão em Suzano, inclusive o governo municipal tentou criar um cursinho do município. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele funciona no SASP. É uma cópia do que nós fazemos. Só que não procurou a gente, não deu certo como o nosso, não deu. Eu tenho alunos hoje em todas as universidades públicas do Estado de São Paulo, todas. Eu tenho alunos fora do Estado de São Paulo, eu tenho alunos estudando na Argentina. Eu tenho alunos que estão fazendo doutorado na USP, tem alunos que terminaram o mestrado agora, porque já são 12 anos, na Federal do Mato Grosso. Então nós temos um projeto, não estou falando que eu vou fazer, estou falando que eu fiz. Certo. Então é uma diferença significativa. Então, até porque, continuando no tema da educação, o PSOL é um partido que é devotado à questão da educação, correto? E você chegou a citar que as escolas, em geral, elas sofrem com a falta de utensílios de higiene, funcionários de limpeza, com a falta de toda uma estrutura, uma infraestrutura e tal. Essas escolas são da rede municipal que você chegou a citar, o Fábio? Eu acho que a questão da educação, nós temos um problema que ele tanto a rede municipal quanto a escola são parecidas. Você tem uma desvalorização do profissional e você tem uma estrutura muito ruim das escolas. Então isso eu acho que não tem uma grande divergência. O que eu acho que é a questão da divergência, pensando na questão municipal, que eu acho que vai interessar mais, né? As competências no momento, né? Então, por exemplo, você tem hoje na rede municipal uma coisa que eles vão construir por pontos. Então você forma para você tem mestrado, você ganha 300 pontos, que vai te dar R$180 de aumento. 180, você estudou um mestrado, ou seja, a cada 100 pontos você ganha R$60 de aumento. Então uma demanda que nós estamos discutindo, eu não sou da rede municipal, sou da rede municipal de São Paulo e da rede estadual aqui de Suzano. Então essa informação foram nas nossas discussões de educação, os professores colocaram, as professoras colocaram. E dentro disso, a educação ela tem um papel fundamental
e aí eu quero valorizar, vai ser uma marca do PSOL, valorizar a nossa marca de governo, é que nós vamos apresentar no primeiro dia de governo, e eu vou falar também com autoridade, porque nós fizemos isso, meu grupo fez isso em Natal, é uma proposta que nós apresentamos em Natal, que o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, os vereadores, nós vamos colocar isso como projeto, não podem, não devem ganhar mais do que uma professora municipal de Suzano. Então, ou seja, com essa informação, eu vou ter uma economia. Se eu diminuir esse salário, se a gente conseguir aprovar isso em Câmara, por exemplo, nós vamos ter uma economia de 6 milhões por ano, ou seja, em 4 anos, 24 milhões. Ou seja, com vereadores, com vice-prefeito, com prefeito, com secretários, que tem salários altíssimos, né? O prefeito de R$22 mil, o secretário de R$12 mil, o vice-prefeito de R$11 mil e um vereador de R$2.500. Ou seja, nós vamos diminuir, porque uma marca do PSOL é valorizar a educação e acabar com o privilégio. Nós vamos acabar com o privilégio, porque o cargo público ele não pode ser uma carreira. Muita gente pergunta, por que você não começou como vereador, está apresentando? Porque isso é um olhar de carreira. Nós estamos apresentando uma proposta para a cidade, para refletir. Mesmo que você que está assistindo tenha divergência com o Fábio Torres, coloca para o seu pré-candidato se ele aceita isso. Diminuir o salário dele, colocar o salário dele como o salário de uma professora, de uma professor da rede municipal de Suzano. Nós do PSOL temos acordo com isso e vamos defender essa bandeira. Quer dizer, promover um nivelamento, seria isso, né? Sim, nós apresentamos isso no nosso grupo em Natal, né? Então os vereadores lá ficaram muito chateados com a gente. E continuam chegando os comentários, né? Ali, professora, né? Ela está passando esperança que nos move. O Marcos Cavuco, ele falou, boa noite, vai Torres, Ana Beatriz Freitas. Melhor professor que já tive, vai Fábio. Edrista Rodrigues, em Suzano falta transparência, prestação de contas, tem muitos cargos comissionados. Aproveitando também, né, essa interatividade, agradecer a todos os internautas que estão nos acompanhando aqui, que estão assistindo, e incentivar, né, pedir para que vocês continuem participando, enviando mais perguntas e comentários ao nosso entrevistado também. Tá bom? Você poderia dar um parecer? Primeiro, essa turma aí que falou, são pessoas muito queridas, né? E aí você tem exemplos de educadores e estudantes que são pessoas que eu respeito muito. Ali, que para quem não lembra quem é Ali, ela foi a responsável por colocar a placa na Escola Geraldo Justiniano, que coloca um debate com a questão da LGBTfobia, e ela coloca lá no Justiniano aquela placa, que era banheiro de homens. Homens bi, homens trans, homens gays, homens gordos, homens magros, e isso foi uma polêmica na cidade. Então, é uma pessoa que nós aprendemos muito, nós estamos... que é referência para a educação aqui de Suzano. Cavuco, um grande lutador, né, histórico aqui, do sindicato da POSP, grande abraço aí para o subsede da POSP Suzano, referência de luta. E a Edrísia, que está na atuação na linha de frente aqui do Comitê Ação Popular, que é um grupo que surge exatamente no momento da pandemia, que vai fazer trabalho para cobrir uma parte que a prefeitura não está fazendo. Então a Edrísia é uma grande... E as meninas que comentaram ali, a Ana, gente que foram... pessoas que estudaram comigo, são exemplos, inclusive, do meu trabalho, são estudantes que estão em universidades hoje, graças ao nosso projeto comunitário. Então tá Beijão para vocês aí. Então tá certo. E continuando então nossa conversa aqui, Fábio, vamos discutir um pouco a respeito de saúde, né? Conversar um pouco a saúde, fazer umas perguntas relativas à saúde. Você deve estar a par da cena que aconteceu aqui no Hospital Municipal de Suzano, que causou indignação à população aí. Onde teve uma mãe que, aos prantos, ela pediu atendimento de uma UTI para salvar seu filho, né? Que foi vítima de Covid e tal. Você fala que o prefeito Rodrigo Axuxi causa um equívoco ao dizer que o vírus é uma doença que afeta a todos nós da mesma forma. Quais as principais vítimas, então? Por que são as principais vítimas, né? E o que Suzano poderia fazer diferente para dar o devido suporte à população suzanense nessa questão? Muito bom. Primeiro que você está falando do menino Miguel, né? A gente sentiu demais aquilo, foi uma cena... Enfim, quanto suzanense, acho que quanto ser humano, né? Você não quer ver uma dor dessa. Mas essa doença, ela tem classe. Ela mata principalmente trabalhadora e trabalhador. E quanto mais vulnerável você no sentido financeiro, quanto mais pobre, né, você tá mais, tem mais chance de morrer. Então é uma doença que ela tem classe, tem cor.
Se você olhar os números, a maior parte das pessoas que estão morrendo são negros. Por quê? O Brasil, por ser um dos países de recorde de desigualdade, inclusive é um tema que nos coloca, que sai do âmbito municipal e vai para o nacional. Você teve tem um presidente eleito que não fez questão de discutir a desigualdade social. O Bolsonaro não coloca a desigualdade social como parte do debate dele. E isso tem seus reflexos, né? Então você tem, por exemplo, aqui em Suzano, um prefeito que não fala de desigualdade social, né? Então a gente tem que prestar atenção nesse sentido. E é um prefeito que é base bolsonarista. Ele não coloca, né? Vocês até fizeram aqui do Suzano hoje, nenhum candidato se apresentou como bolsonarista, né? De fato, nenhum se apresentou como bolsonarista. Mas ele é da base do Bolsonaro. Então ele é do PL, é o partido que a gente chama de centrão, né, é um partido que faz acordos, e é um partido que está dando sustentabilidade para o governo Bolsonaro. Então tem que assumir a sua responsabilidade. Quando ele faz a sua campanha, ele traz aqui gente, o senador Magno Malta, que no meu entender é o que tem de pior na política, né, traz aqui como a ministra Damares. Então, ele está ligado ao bolsonarismo. E aí é uma incoerência também que eu quero colocar, que a gente está discutindo a questão da Covid. Um monte de gente que se diz progressista está nesse governo, né? Então, inclusive, aí faço um chamado ao PCdoB, que rompa com o governo e venha com a gente construir a unidade da esquerda. Então, para a gente combater o bolsonarismo, porque o PT, o PCdoB e o PSOL têm um acordo, que é bater no Bolsonaro, porque nós somos anti-Bolsonaro. Defendemos o impeachment, ok. Só que na questão municipal, como que fica quando você está no governo? Quando você tem gente do seu partido comissionado ao governo? Quando você dá entrevistas e não fala do governo municipal? Então essa diferença é significativa. E aí uma coisa também que, pensando na questão da saúde ainda, eu acho que o prefeito não atuou como deveria. Você não teve testagem em massa. Isso é fundamental, né? Uma coisa que deveria... A Secretaria de Saúde e deveria ser exemplo nesse momento. Deveria aparecer, deveria apresentar a proposta, não apresentou absolutamente nada. Pois é. Mas antes disso, só para fazer uma correção aqui, que a gente falou sobre o caso do menino, né? Que foi devido foi vítima de Covid. Na realidade, ele ainda não saiu o resultado dele ainda, né? Nós estamos entrando, que a gente está entrando no tema mas de problema, o problema eu acho que não é nem a Covid, o problema é você não ter UTI, né? Mas estou fazendo a correção porque é aquela coisa, né? Quando a gente acaba entrando a gente acaba entrando no tema da Covid, né? E a gente às vezes acaba passando isso aí. Que eu acho que hoje você discutir saúde e a Covid são coisas que estão entrelaçadas de uma forma... Ninguém quer ir para o hospital hoje, você tem medo de ir para o hospital hoje. Mesmo se for um hospital particular, você vai com receio, né? Então... Pois é, Fábio. E daí, na sua opinião, você acha que a saúde municipal daqui de Suzano foi tratada com descaso pela atual administração, pela administração suzanense aí? Você acha que nenhum trabalho que eles fizeram assim foi válido? O seu plano, né? E também perguntar para você, o seu plano de governo na saúde pública já está formado ou ele está se formando aí com... Nós estamos discutindo, né? Estamos construindo um programa. Mas, por exemplo, antes mesmo de eu vir, eu estava conversando com 2 funcionárias da Santa Casa, que estão discutindo com a gente, enfim. E eu vou apresentar aqui... acho que, sim, teve muitas falhas desse atual prefeito, mas não é só dele. Isso é nós não temos hospital público. Nós não temos hospital público. Os postos de saúde não funcionam 24 horas. Você tem aqui, por exemplo, o posto do Jardim Vitória. Ele não atende, ele vai ter a demanda ali do Cidade Edson, Jardim Real, Jardim Suzano, Jardim Vitória, o Carlos Cooper, o Jardim Modelo. Ele vai atender uma demanda muito grande num período comercial. Ele deveria estar aberto 24 horas, a saúde ela não tem horário, né? Ele tem que ser preventivo também. Então isso é uma questão. Acho que nesse momento que nós estamos vivendo, o prefeito deveria ter colocado a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social juntas. Então você teria que ter um plano ali. E aí, porque a gente está vendo o pessoal discutir de uma forma que é complicada. Economia ou saúde? Elas não podem ficar parecendo uma coisa ou outra apenas. Você tem que ter uma política. Você deveria ter fechado a cidade, você deveria ter colocado testes em massa, você teria que ter dado um papel protagonista para a Secretaria de Assistência Social, fazer
com muito detalhe esses testes, para você ter um número muito maior, porque nós estamos vendo aí que os números de testes no Suzano chegaram a 3 mil testes, os números que estão aparecendo. Ou seja, o número de 1% é insignificativo. Você precisa fazer uma testagem em massa, você vai descobrir onde estão os casos e você vai tirar política para isso. Eu, por exemplo, como prefeito, se fosse o prefeito, o que eu faria? Daria protagonismo para a vigilância sanitária, entraria em todas as fábricas para você conversar com cipeiros, você começaria a construir um diálogo. Nós temos casos assim, né, como eu sou sindicalista, nós já estamos vendo fábricas que estão procurando sindicatos para ver como que nós vamos resolver determinados problemas. Eu pertenço a uma organização nacional, então a gente está sempre antenado em diversos momentos, em diversos lugares. E se você consegue colocar os sindicatos, você consegue colocar a sociedade civil, você tem um plano da prefeitura juntos, ou seja, você apresenta. Vamos criar um cenário aqui, uma fábrica. Você tem um caso. Okay. Esse caso não está isolado. Se você tem uma pessoa contaminada, essa pessoa é um vetor. Então você precisa ter algum controle. Hoje nós não temos esse controle. As pessoas ficam expostas ao vírus e você, de fato, não sabe. Se eu sou o prefeito, eu faria isso. Daria protagonismo para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Ciência Social, chegaria nas fábricas. As fábricas iriam ter que pagar os testes, porque isso não teria que ser municipal. As fábricas pagariam os testes, ou seja, tiraria um peso financeiro da prefeitura. E em contrapartida, as pessoas que vão para São Paulo, que trabalham em São Paulo, e a gente sabendo se essas pessoas estão doentes ou não, teria que ter ficou doente, o que eu faço? Eu trabalho em São Paulo, faço bico, estou em São Paulo. Tem que garantir o isolamento dessa pessoa, da família dela, e garantir a alimentação dessa pessoa nesse período. Ter atenção. Então é priorizar a vida, isso, né? Dessa forma. Tá certo. Falando um pouco rápido, viu, gente? Então, não, sem problema. Os comentários também estão bombando aqui, viu, Fábio? Espero que não sejam ofensivos. Não, de forma alguma, esteja à vontade para falar. Então, o Ademir Gomes estava falando que está uma ótima live. A Ingrid Godoy, professor Fábio Torres, tem muito a acrescentar na cidade. O Rodrigo Trinca, bacana. Ingrid Godoy já está sendo mais invasiva, pedindo fora Bolsonaro. A Thaís Sabrina, não há saúde, Suzano, não há. E aproveitando esse mote, essa pergunta, tem uma fala sua que você disse que a elite suzanense governa para si. Sim. Certo? Todos os governos foram assim? O que você quis dizer exatamente nessa expressão, Fábio? E teve alguma gestão que se destacou nos trabalhos públicos para você? Antes eu posso comentar, tem uma coisa que acho que a pré-campanha do pessoal tem uma marca. Aqui você tem pessoas me elogiando que são bolsonaristas. Então eu não vou falar quem aqui, mas tem bolsonaristas que já declararam ou seja, que eu sou um cara do diálogo, eu debato, respeito. Eu não sou o cara que falou eu avisei, porque eu acho que foi um direito das pessoas votarem. No entanto, eu estou aqui para fazer o debate público, o diálogo, conversar. Então é muito legal ver ali o Fora Bolsonaro e pessoas que gostam do Bolsonaro. E não é um caso ou dois, não, são muitos, é uma coisa que tem me chamado a atenção. Preciso pensar. Objetivamente, a elite suzanense, ela, acho que como qualquer elite, né, mas vamos ficar aqui na de Suzano, ela, como qualquer elite, pensa em si, governa para si. Ela banca os seus políticos, ela coloca os seus candidatos e eles vão defender os seus interesses. Né? Então, aqui em Suzano, nós vamos ter que descobrir quantas empreiteiras tem. E por trás de toda empreiteira você tem um grande nome. Então, nós vamos ter que discutir, olhar esses contratos que a prefeitura tem. E se você me falar, tem um governo que se destacou, eu acho que no imaginário popular da esquerda você vai ter a referência que é o governo do PT. E eu não fui parte do governo, não entrei no governo do PT, já militava, não fui para o governo. E por que ele consegue dar um avanço, mas ele chega no seu limite? Porque ele repete o erro que é governar junto com a elite. Então, o governo do PT aqui em Suzano repetiu o que o governo federal fez, o governo do PT. Então, isso é um erro. E é por isso que o PSOL surge. Você não pode governar com a elite. Você tem que governar para a maioria da população, que é a propósito do PSOL. Nós queremos governar para a maioria da população. E a maioria da população não está dentro desse 1%, 2% que controla a economia do país. Né? Nós produzimos a riqueza. Então, eu falo como trabalhador. Então, o meu espaço aqui é o meu olhar de trabalhador.
E continua chegando os comentários aqui, Fábio. A Amanda Miranda está dizendo que há 4 anos todos os candidatos só falavam de ONG de animal, né? E todos defendiam animais de rua e tal. E nesse ano de eleição todos só falam de saúde, né? Eu acho que não tem como. Você está vivendo uma crise sanitária que é algo novo na humanidade. A gente não está falando de Suzano, a gente está falando de algo na humanidade. E é uma coisa importante porque, de fato, nós não temos respostas ainda. Então, tem o presidente aí que acha que ele descobriu, apresentou a cura, né? E isso é um problema. Inclusive, é o que o governador tem feito, né? O governador Dória está prometendo uma vacina. Como você promete algo que não existe, você cria uma ilusão na população e as pessoas estão acreditando que tem uma vacina para sair a qualquer momento. Né? E quando os cientistas sérios estão falando exatamente, olha, não tem nada. E se tiver, a gente está falando de pelo menos 2 anos para imunizar a população, e de imediato, se fosse pensar no ano que vem, mais ou menos 1 bilhão de pessoas, pelo que eu estou lendo, teria imunizado. Ou seja, faltaria 6 bilhões. Então é muito delicado isso, tem que ter responsabilidade, não é vir aqui usar o microfone, o espaço democrático que está sendo dito e ficar fantasiando, né? É olhar com seriedade a vida. Então, quando eu falo a vida acima dos lucros, eu estou pensando realmente na vida. Eu aqui em Suzano acho que é um grave erro você continuar produzindo, fazendo asfalto, fazendo isso e não investindo diretamente na saúde, porque precisamos proteger a vida do suzanense, precisamos proteger a vida do trabalhador e da trabalhadora. E isso tem que ser a prioridade agora. Né? Você teve 3 anos pelo menos 3 anos e 2 meses para fazer asfalto, teve 3 anos e 2 meses para fazer um monte de coisa. Fazer isso em ano eleitoral é complicado. Então, eu acho que, independente da divergência, discutir saúde é fundamental. Então, né, como você falou sobre asfalto e tudo mais, aqui na cidade de Suzano o PSOL já está ativo há 20 anos, correto? O PSOL? 20 anos não. Praticamente o PSOL tem 15. Surge em 2005. Uma década e meia, né? Praticamente. Mas ele chega aqui um pouquinho depois. Pelo menos 10 anos. Entrando na segunda década, né? Seria isso. Sim, aqui em Suzano especificamente é mais ou menos 10 anos. Certo. E daí, nos casos aí, quais foram os trabalhos exercidos, né, pelo PSOL em cima da gestão pública aqui? Você teve uma pressão? Como é que foi? Então, eu chego no PSOL, como eu disse, em 2018. Né? Então, o que a gente está fazendo, acho que está bem claro. Mas se eu for pensar no que foi feito, foi um partido que foi se construindo para poder chegar aqui, hoje está disputando com a qualidade que nós estamos. Né? A nossa candidatura teve um impacto na cidade, inclusive vocês foram os primeiros a apresentarem a pré-candidatura, que deu um impacto que a gente ficou bastante feliz, né, com o peso que teve. Mas o pessoal aqui não fez parte do governo também. Não, mas ele fez uma pressão. Sim, assim, uma coisa que foi muito amarga, né, principalmente do pessoal da autogestão, que era sempre no Ministério Público e tal, que eu acho importante. Mas essa nova direção da qual eu pertenço, a gente faz isso, que nós fizemos já esse ano, mas nós vamos para a rua, nós organizamos pessoas. Então, você que está assistindo aí é de esquerda, gosta da esquerda, procura o PSOL Suzano, porque tem um espaço para você, e nós vamos aí cobrar qualquer gestão pública que, de fato, não pense na população, não tenha vida como prioridade e o povo trabalhador esteja secundarizado. Tá certo. E entrando na linha de plano de governo, Fábio, quais seriam suas metas e objetivos para um melhor plano de governo municipal, né? Como é que foi criado o plano? Pelo partido? Foi criado num todo ou por si próprio? Como é que foi? Não, nós estamos ainda num processo de construção do plano. Claro que você, quando vai construir um plano, você tem algumas ideias, né? Só que é muito engraçado porque como nós estamos chamando a população para o debate, e nós começamos agora, no final de semana, nós discutimos a educação e a questão da LGBT fobia, né? Aliás, LGBTQIA+, né? Que é o grupo. Nós abrimos para a população, tivemos uma grande participação e apresentaram propostas, coisas que às vezes você não enxerga, você tem... Então ouvir a população é uma coisa muito importante, né? Como eu disse, eu vim para cá tive que parar aqui para encontrar. Hoje nós apresentamos a nossa candidata, a pré-candidata a vice, que é a Luciane Marcelino, e eu passei na casa dela
e uma funcionária da Santa Casa ligou, né, apresentando propostas, discutindo. Ela vai estar junto com a gente na questão de pensar o plano de governo, e ela apresentou uma coisa que talvez eu não perceba. Ela falou, não existe banheiro para o funcionário na Santa Casa. Ela me falou. Hoje, agora há pouco. Então, como assim que não existe... O funcionário ele não tem banheiro para ele, vai junto com o paciente. Então, existe também... É necessário você pensar no servidor. É necessário você colocar o servidor como prioridade também. Uhum. Então, o nosso plano, ele está em construção, ele está ouvindo a população, tem essa abertura, né? E se tiver divergência, a gente vai ali apresentar, mas a gente está olhando a partir da realidade da Suzano e de quem vivencia algo. Tá certo. E mantendo ainda o tema do plano de governo, a pasta, no caso, né, a primeira pasta que você ajustaria seria da educação, Fábio? E tem uma ordem de prioridades assim que você pode nos dizer? Acho que não tem uma ordem de prioridades. Acho que não existe uma ordem de prioridades. Mas a educação, com certeza, é algo que vai ter um destaque, né? É uma marca, não só por eu ser professor, mas é pela própria militância, o próprio desenvolvimento que eu tenho em educação. Então, como eu disse, o salário do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e do secretário, nós queremos propor para a cidade que seja o mesmo salário de uma professora, né, em início de carreira. A gente quer isso como fundamental. E também acho que uma coisa que não tem como pensar em Suzano que não seja a questão de priorizar a saúde, assistência social. Por exemplo, hoje você tem aqui em Suzano mais ou menos no centro da cidade 60 pessoas em situação de rua. Uhum. É um número que nós sabemos. E isso não pode ser secundarizado, isso tem que ser apresentado, né? A prefeitura demorou 58 dias para falar de moradores em situação de rua, criar um espaço para recebê-los. Durante os primeiros 58 dias não tinha nada. E quando fez algo que não dialogava com essa população. Porque o cara que está em situação de rua, ele exige uma demanda, um pensamento para ele diferente, né? Então, são muitos problemas. Tem muitos problemas em Suzano e nós temos que apresentar, né, na medida do que foi construído com o diálogo, com a sensibilidade, inclusive. Correto. E então, Fábio, seguindo aí, né, só para avisar o pessoal, né, que tem muita gente, para avisar você também, que tem muita gente na live citando que entraram em faculdades ou tiveram parentes que entraram graças ao trabalho do professor, aí, no caso, né? E também avisar todo mundo que, infelizmente, nós não vamos conseguir colocar todos os comentários, porque o volume está sendo bastante grande, né? Está gerando um grande volume de comentários, isso é muito bom. Mas mesmo assim, participe, que sempre é bom você ter uma opinião em cima disso. E voltando ao assunto de Suzano, né, no caso, Fábio, na eleição em 2016, o Rodrigo Axuxi disse que o transporte público seria um dos serviços priorizados no seu governo. O trabalho foi feito? E como é que vai ficar essa pasta no seu governo, né? Complementando, né? Vai haver uma frota nova para fomentar a circulação e uma vez que bairros mais afastados sofrem com a demora do transporte, como é que pode solucionar isso? Bom, e aí entra a questão quando a gente fala de prioridade da população trabalhadora, se você, por exemplo, mora na 5ª divisão, você não tem ônibus toda hora vindo para o centro. Então, a população da 5ª divisão, que é ali, você tem um espaço mais rural, agrícola mesmo, para vir para cá o ônibus demora muito. Então, de fato, essa população não é priorizada, porque são trabalhadoras e trabalhadores. Quando você pensa no transporte público, existe um outro problema, que é, por exemplo, a juventude, que o passe livre daqui é livre peronomútil, você tem um monte de critério aqui para ter acesso. E uma coisa importante, que vai ser uma marca dessa pré-campanha, isso aqui eu acho que vai marcar muito, que nós vamos defender o passe livre, nós vamos apresentar como proposta, nós vamos brigar para que isso aconteça imediatamente, o passe livre para estudantes de cursinhos comunitários. Porque você não tem esse público. Aí o pessoal até fala, mas para quem está assistindo é para entender. Ele é estudante e então ele teria o outro passe. Não, porque às vezes ele já saiu do 3º ano. Então ele de fato está naquela fase que não tem trabalho e não tem o passe. Então essa é uma marca dessa pré-campanha. E nós temos autoridade para discutir isso, porque, como vocês estão vendo aí nos comentários, né, essa juventude que há 12 anos, desse trabalho eu aprendi demais. Então,
a questão do transporte público é um problema para a nossa cidade e tem que ser apresentado uma solução. E de repente, acho que nem é questão de frota nova, é que você diminuir horário, são coisas às vezes muito mais simples. É você ter um olhar sensível para a população. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo isso, os ônibus lotados. Como que isso pode ser prioridade? Você não tem uma prioridade, você teria que ter mais ônibus com menos pessoas. Então, isso é uma prioridade. Óbvio que quando você começa a pensar nisso, você também vai ter que ver, né, como que vai organizar isso, se você vai governar pensando no dono da empresa de ônibus, ou se você vai governar em quem precisa, no trabalhador que precisa do ônibus. Eu quero pensar no trabalhador que precisa do ônibus. Tá certo. E continuando também na área do transporte, né, no caso você falou sobre o transporte gratuito para a área estudantil, né? Eu gostaria de saber como é que vai ficar a situação com você, né? Já porque nos últimos anos parece que está tendo uma burocracia bastante grande, né? O pessoal, os estudantes estão reclamando que existe uma burocracia bastante grande para conquistar esse benefício aí. Como é que você poderia... Olha, como eu brinquei agora há pouco, passe tem que ser livre para estudante. E significa livre você, com o próprio documento da escola, apresentar. E isso não tem que ser custeado também pela prefeitura. É uma isenção. A empresa de ônibus, ela vai ter a sua concessão aqui, vai colocar o ônibus aqui, vai funcionar e tal. Só que o estudante não vai pagar e nem a prefeitura tem que pagar esse ônibus. Isso é passe livre. Em algum momento da história isso foi se perdendo. Mas isso já existiu em Diadema, já existiu no Rio de Janeiro, em vários lugares. Só que aí tem uma coisa que é fundamental. Isso não acontece só com o governo, tem que ter pressão popular. Então, a juventude, ela precisa fazer uma pressão em qualquer prefeito. Inclusive, se for no prefeito do PSOL. Tem que fazer pressão, porque só a luta muda a vida. Não vai vir... a gente não vai conseguir passe livre se for ficar só em negociações, não, gente. Isso é muito sério. Então, é uma pauta que, inclusive, em 2013, dividiu o país, e aí começou com essa onda desses passes livres que não eram tão livres assim, que é o caso de Suzano, que é uma das primeiras cidades a criar esse tipo de passe. Mas não é um passe que é livre. Você tem que ter liberdade a hora que você quiser. Eu sou estudante, preciso andar de ônibus e vou andar. Tá certo. E continuam chegando nossos comentários aqui, os comentários internautas, né? A Thaís Sabrina, ela está falando que nós temos até Cracolândia em Suzano e ninguém fala nada, são invisíveis. O Rogério Barbosa, do Distrito de Palmeiras, está dando o seu boa noite. A Tânia Meirelles, da Vila Figueira e Vila Morim, né, a Vila Figueira e Vila Ipelândia estão presentes nessa live. Muito bom. Muito legal, né? O pessoal de diversos lugares Suzano comentando. A Thaís colocou uma coisa aqui em cima que é verdade. Só que eu não acho que são invisíveis, eu acho que são pessoas ignoradas. Assim como uma pessoa em situação de rua não é uma pessoa invisível. A gente vê, só que o olhar nosso para essas pessoas tem que ser repensado, né? E aí também é uma coisa que... Vamos pegar uma secretaria para resolver um problema, para apresentar algo concreto, como eu estou fazendo aqui. A escola pode trabalhar mais esses temas, né, dessas pessoas que nós chamamos de invisíveis, ou problemas que ninguém nota. Então a escola consegue trabalhar isso. E aqui em Suzano nós temos um problema, quando você vai para esse debate, você entra em pautas que desagradam uma parte da população. Nós vivemos isso, que foi a questão do Escola Sem Partido, por exemplo. Quando você fala de setores, por exemplo, as pessoas LGBTQIA+, são pessoas que sofrem um preconceito tão grande. E aí quando você vai fazer esse debate, uma parte da sociedade se coloca contra. Mas o mais engraçado é que quando a gente vai discutir com uma parte dessas pessoas que no primeiro momento ficam horrorizadas, as pessoas entendem. Então, existe aquele que não vai entender. Existe o cara que não vai dialogar. Mas existe o que entende. Então... Eu falo muito, hein? Não, tem bastante tema aqui. Então, nosso período é um tanto quanto curto, né? Então, eu pedi para o professor, porque a gente tem uma leva de perguntas aqui, então, pedi para a gente dar uma condensada, vou falar um pouquinho mais sucinto do negócio. Porque acontece o seguinte, agora voltando novamente a Suzano aqui, de uma maneira mais prática, nas últimas semanas aí, alguns professores se candidataram a vereadores de Suzano pelo PSOL, correto?
O intuito do partido é formar uma chapa com grandes números de professores ou isso foi apenas uma coincidência, Fábio? Não, nós vamos apresentar uma chapa que não é só professores. Então, acho que os professores saíram, né? Só foram dois que acho que até agora que colocaram o nome a público, vão vir os outros nomes. Então, agora, também é uma questão que acho que marca muito o PSOL, né? Você tem uma questão da educação muito forte. Então, assim como eu sou professor, a própria pré-candidata a vice também é professor, então é uma característica, acho que, do PSOL. Mas nós somos professores, somos trabalhadores, né? Então, enquanto trabalhadores, apresentamos um olhar sobre a cidade, enfim. Estamos aí construindo um partido de luta com metalúrgicos, com pessoas desempregadas, com estudantes. Então... Tá certo. E nesse abordamento de debates aí, o PSOL aqui ele iniciou um programa de debates, onde ele aborda vários debates, como o LGBTQI+, né? IA+, racismo, entre outros, né? Qual é a finalidade desse programa, assim, no contexto? E apenas uma conscientização mesmo isso aí, ou é uma estratégia para atingir os demais públicos em cima do PSOL? É uma coisa que o pessoal fala muito na esquerda, que é uma marca do PSOL. Se você olhar as pessoas que são eleitas pelo PSOL, você vai ver um número de negras e negros, pessoas LGBTQIA+, mulheres. Então, isso é uma marca. Mas por que a gente discute isso? Então, o racismo, por exemplo, tá gritando na pandemia, né? A forma que a segurança pública enxerga a população negra é um problema. Então, nós vamos falar então isso é grave. Então nós queremos discutir sim, trazer à tona, dar visibilidade para esse tema e ajudar de fato que essas pessoas sejam respeitadas, né? As pessoas LGBTQIA+, por exemplo, que aqui em Suzano, e aí é de Suzano, você não tem uma política pública municipal para essa comunidade. Não tem uma política pública. Eu não estou dizendo, teve uma discussão, estou falando que não tem absolutamente nada, né? A questão das mulheres, não só Suzano, mas eu acho que o Alto Tietê, você tem um índice de feminicídio que joga lá para cima os dados do estado de São Paulo. Então, nós temos problemas. Isso não é secundário, é sério, é grave. E representam, né, esses temas a maioria da população, acho que não só de Suzano, mas a população brasileira, né? É o maior país com pessoas negras fora da África. Então, tem que ser olhado. Nós somos um país racista, né? Essa é a verdade. Esse governo federal que foi eleito com essas bandeiras, inclusive, com falas racistas, LGBT-fóbicas, machistas, né? Ódio aos indígenas. Então, nós queremos debater isso aí e apresentar para essa população uma chance de viver. Pois é, e aproveitando essa sua palavra aí, Fábio, mantendo o tema do PSOL ainda, né? O PSOL se declara orgulhoso por ser reconhecido pelos bolsonaristas como um inimigo, tipo, número 1, né, do presidente, né? Quais as características que você acha que são as mais fortes do partido que levaram a angariar esse título? Olha, número 1. Quando você faz uma política pensando na maioria e você tem um presidente que de fato vai contra essa população, acho que você já se gabarita automaticamente, né? E isso é um orgulho sim pra gente. Defender o fora Bolsonaro, fazer políticas contra o bolsonarismo, né? Então, uma coisa, por exemplo, nós que apresentamos nós que eu falo o PSOL, né? Junto com o PT, junto com o PCdoB, essa renda emergencial. Então o Bolsonaro vinha com uma proposta de R$200, nós apresentamos R$2.090, e quando o Bolsonaro percebe isso, ele muda para R$500 e faz um acordo que vai de R$600 a R$1.200. Então nós somos um problema para o Bolsonaro e temos orgulho disso. E aí eu aproveito aqui, né, para deixar claro que só conseguimos essa renda emergencial com a unidade da esquerda. Então aqui em Suzano, o PT, o PCdoB e o PSOL, o PSTU, o PCB e a Unidade Popular precisam sentar. E nós estamos dispostos a sentar para a unidade, porque só vai fechar uma candidatura numa convenção. Então aproveito o espaço aqui para falar que estamos querendo dialogar com esses partidos. Hoje só o PSOL tem 3 organizações partidárias, que é o PCB e a Unidade Popular.
E queremos sim discutir com o PT, né, para construir a unidade da esquerda e com o PCdoB também. Só que o PCdoB precisa romper com o governo. Então, para poder sentar com o PCdoB, a gente quer que ele rompa com o governo. Porque a esquerda unida, a esquerda faz a diferença. Pois é. E continuando no tema do PSOL aí, o PSOL é conhecido, né, é um partido conhecido por ter um público um tanto quanto restrito, porque é formado basicamente por educadores, correto? E assim, seguindo essa linha de raciocínio, tem-se um discurso limitado. Qual é a estratégia do partido para, né, qual é a estratégia que o partido está tomando para atingir um público maior, né? Quais os temas que você acha que vão ser debatidos fortemente para essa eleição municipal aqui de 2020? Você faz uma fala muito importante e, de fato, o pessoal veio muito uma linha educacional, só que isso tem mudado. Então, no sábado passado, inclusive, houve o primeiro congresso de sindicalistas do PSOL. Então, o PSOL que surge em 2000, lá no 2005, 2006, já não é o PSOL de 2015 para cá. Então, você tem outras organizações que trouxeram outras experiências, que trouxeram outros setores. Então, nós temos grupos metalúrgicos, sindicatos com força. Por exemplo, na greve dos metroviários, os metroviários, uma parte dos sindicatos metroviários hoje são filiados ao PSOL. Então, isso tem mudado. A partir de 2015, 2016, que é quando se começa a ter a construção do golpe, isso muda. Então, do sábado passado, isso já foi um passo importantíssimo. E a juventude também, né? Que é um negócio que no PSOL está... Se você olhar hoje o perfil que chega, é muito mais jovem. Tá certo. Bom, só para citar aqui que nós temos espectadores lá do Miguel Badra, da Chácara Meia, do Centro, do Luxem, do Jardim Belém, do Jardim Nazaré e de outras regiões assistindo, né? A Fronte Suzano também, a Juventude de Luta presente, está todo mundo assistindo a nossa live aqui, tá? E eu gostaria de entrar num assunto um pouco mais de âmbito nacional, né? Um dos casos mais comentados nos últimos meses, Fábio, é o racismo, como a gente estava falando, você até citou. O último acontecido foi o caso do entregador de aplicativo lá, que foi humilhado lá por um morador branco lá. Como é que o governo pode combater esse racismo estrutural, né? E qual é o seu plano de governo para amenizar, ao menos, ou encarar esse tema, né, no caso? Você coloca a palavra-chave, estrutural. Significa o quê? Que boa parte da população, ela reproduz o racismo sem saber, né? E isso então tem que ser ensinado. Isso precisa, não o racismo, combater isso, precisa ser ensinado. Então você tem que ter política pública. Você precisa apresentar para a população, por exemplo, uma das coisas que eu estudei bastante, que foi a questão da história da África, do peso que isso tem aqui no Brasil. Então, quando você começa a olhar a população brasileira, ver a formação dela, você começa a olhar a constituição do nosso povo, você enxerga essa população, apresenta essa população de forma mais rica, né? É o que de fato é a população negra. Esse caso especificamente não só desse último que nós vimos, que também é Mateus, né? Os dois são Mateus, tanto o agressor quanto a vítima, mas os anteriores também, você vê que o racismo ele também está ligado a uma questão de uma elite nojenta. São pessoas ricas que se acham no auge da sua grandeza financeira, humilhar o outro, né? E por que a população negra hoje, ela é sim no Brasil uma população mais pobre? Porque isso foi construído. Você tem 388 anos de escravidão e você não tem 120 anos ainda de liberdade da população negra. Então você não constrói políticas para inserir essa população. Então quando a gente defende para o concurso público a cota, quando a gente defende que a população negra seja priorizada em alguns momentos, é exatamente para combater esse racismo que você bem disse como estrutural. Tá certo. Então, Fábio, continua chegando os comentários aqui, né? A Sônia Aparecida Alves de Lima. Credo, PSOL, que horror. Né? Boa noite, Sônia. Vamos discutir, vamos dialogar. São várias opiniões distintas aí, né? Fábio, eu queria a sua opinião também, né? Quando é uma crítica assim, eu não me preocupo. O problema é quando ela sai disso daí. Aí, a crítica a gente
Aceita. Você aceita. Então, Fábio, você como pré-candidato à Prefeitura de Suzano aqui pelo PSOL, eu queria te fazer uma pergunta com relação, né, a um pacote de projetos, né? Porque há um tempo atrás a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, ela apresentou um pacote de projetos de lei para instruir o programa de renda básica permanente, correto? Para todas as famílias brasileiras. Com renda familiar per capita, né, de até meio salário mínimo, renda total familiar de até 3 salários mínimos. Né? Como é que seria financiado esse programa social aí, né? E em que pé que está esse processo aí de aprovação? A renda básica emergencial, eu acho que é uma política que ganhou força nacional. É uma discussão da esquerda já há bastante tempo, mas ela ganhou força agora, e essa força que esse debate da renda básica tem muito a ver com essa desigualdade que nos últimos anos aflorou. Nós estamos falando de um país que perdeu 5 milhões de postos de trabalho. Suzano, por exemplo, se você observa os lugares que já não teve quarentena em Suzano, na verdade, mas você vê os comércios, tem muito lugar fechado. Isso vai ter consequência. Então, pensar na renda básica é garantir a vida, a subsistência de muitas pessoas. Então, assim, nós vamos defender a renda básica. E já quando eu falei para você que apresentando uma redução no salário dos políticos que são privilegiados, você também já tem um dinheiro que você pode utilizar para a questão da renda básica. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que aí é uma marca desse governo específico. O anterior também, do Tucuzu, mas desse governo, que é não dialogar com os movimentos sociais. Não dialoga. Então, você também aprende. Um gestor, ele também aprende. Você vai para a comunidade, você vai para os grupos, você vai para os sindicatos, você vai para as organizações de bairro, você vai para as igrejas, você vai para qualquer tipo de religião que debata esse tema, você vai aprender. E ali também vai surgir propostas. Uhum. Então, Fábio, e mantendo nesse mesmo tema aí, dentro da metodologia do PSOL, no caso, como é que vai ser o processo para o cidadão adquirir esse benefício, né, no caso? Né? E você acha que tem uma data, você acha que tem uma previsibilidade para a liberação de um benefício como esse? Olha, a briga dos grupos do PSOL, dos outros partidos, é que isso seja imediato. Inclusive, nacionalmente, essa proposta da renda e do auxílio é para chegar até o final do ano. O auxílio, por exemplo, parece que é um problema para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele é contra o auxílio. E aí entra numa contradição do Bolsonaro, que é o seguinte: é um governo que veio para cortar tudo, né? E a força da luta, a força de nós, que somos trabalhadoras e trabalhadores, estamos conseguindo fazer um governo como o do Bolsonaro ceder, né? Então eles estão cedendo, mas eles são contra. Agora, nós temos que também ficar atentos o que eles vão fazer depois. Então nós temos que ficar bastante atento com relação a isso. Uhum. E um detalhe, aproveitando para a gente praticamente finalizar nossa entrevista, eu gostaria de saber, Fábio, você, né, pré-candidato à Prefeitura de Suzano, qual é a sua opinião, né, com relação à volta às aulas dos alunos nesse período de pandemia, né, a volta presencial aí e tal? Sou radicalmente contra. Acho que preservar as vidas, né, das professoras, dos professores, das funcionárias, dos funcionários, das crianças, né, dos pais, é prioridade. Então você não tem condição de voltar às aulas durante uma pandemia do jeito que está. E aí os números que nós temos de pessoas infectadas de morte, ele só sobe. Então é assustador. Agora, se não foi feito antes, se nós não adaptamos, se nós não construímos meios de uma educação anterior, não dá para fazer isso numa pandemia. Não dá para usar a população como teste, como cobaia. Não dá. Então, eu sou radicalmente contra a volta às aulas, né? Infelizmente, as escolas particulares estão fazendo uma pressão para voltar. Então, porque estão interessadas no lucro. E aí, inclusive, eu acho que é uma coisa que o prefeito Rodrigo Axuxi tem que falar. O ABC já colocou que não tem aula em 2020.
Ele é um empresário de educação, ele precisa informar qual que é a opinião dele sobre isso, como enquanto empresário. Eu, enquanto educador, sou contra. Uhum. E aproveitar também, pedir desculpas e aproveitar aí, né, agradecer a Sakami, né, que é a nossa internauta que está assistindo a live, que foi ela que fez essa última pergunta com relação à volta às aulas presenciais aí. E aproveitar também para agradecer a todo mundo, né, a todas as pessoas que estão assistindo nossa live, né, que estão pelas plataformas do Grupo Hoje de Comunicação. Agradecer a você também, Fábio, que se, né, predispôs a vir aqui, né, ceder seu tempo, e também gostaria de, né, pedir para você deixar sua mensagem, né, de despedida, né, porque o nosso tempo é curto, é uma horinha apenas, e pedir para você deixar sua mensagem, colocar suas redes sociais, né, aí esteja à vontade para falar o que você desejar, meu querido. Bom, primeiro parece que foram uns 20 minutos de entrevista, né? Estou muito legal aqui, estou muito feliz. Agradeço ao grupo Suzano hoje que fez o convite, né, e possibilitou isso. Parabéns aí pela decisão de colocar todo mundo para falar, acho importante, inclusive para a democracia. E vocês podem achar nas nossas páginas, Professor Fábio Torres, no Instagram, no Twitter, no Facebook. O Twitter a gente vai começar agora. E vamos apresentar lá, vamos discutir. Se você não gosta da discussão da esquerda, vamos conversar. Como eu disse, tem muita gente que é bolsonarista, que conversou, que me conhece e que entendeu, né, que o que nós estamos apresentando é diferente. Então a gente quer dialogar e fico feliz, né, que quem é contra apresente suas contrapropostas, mas que mantém esse diálogo. Então eu sou um cara do diálogo, é uma marca minha. E é isso, então eu fico muito grato, né, por estar sabendo também que, como a juventude diz, bombou. Então bombou a live, eu fico feliz com isso. Então tá bom. Então muito obrigado, novamente agradeço, Fábio, pelo seu tempo, tá? E agradeço novamente a todos os internautas que participaram hoje da nossa transmissão do Hoje no Ar Destaque Político. Toda terça-feira nós teremos um destaque político aqui, um pré-candidato à prefeitura do município de Suzano, para ser sabatinado, ser questionado aqui e assim dirimir a dúvida de todos os eleitores da cidade. Tá bom? Agradeço e vocês podem rever essa entrevista e todas as demais nas plataformas do Grupo Hoje de Comunicação. Tá? É só vocês entrarem no YouTube, Hoje Diário, vocês entram também na plataforma do Suzano Hoje, Itaquá Hoje, Mogi Hoje, Ferraz Hoje e em todas as demais plataformas no YouTube também. Tá bom? Agradeço a todos vocês e até a próxima entrevista.